Noite, começando o nosso módulo 3, unidade 1, um tema super relevante hoje, que é normas e procedimentos aplicáveis à prestação de contas dos recursos públicos, e teremos conosco o Alex Simões, né, diretor também da DERJ, da Associação dos Diretores do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Alex, por aceitar esse desafio também nessa mudança de calendário. Informo a todos também e a todos os diretores e diretoras que o nosso cronograma está com um erro ali na questão tanto dos professores quanto do nome do módulo, e eu farei essa correção, tá? Para vocês, tanto no site quanto aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Adriana. Boa noite, cursistas. Espero que esse curso, né, seja de grande valia para todos vocês. Hoje a gente, como a Adriana falou, a gente vai tratar de um assunto que é bastante importante, né, que é uma aula, na verdade, que vai ser vista em duas partes, né, que é para falar sobre prestação de contas. Vou projetar aqui a nossa aula. Isso, obrigado. E aí a gente vai tratar exatamente nesse módulo 3, que está iniciando hoje, né, na unidade 1. A gente vai falar sobre o financiamento da educação pública. Vamos também comentar sobre valores de repasse, né, de merenda escolar, como é que funciona, né, toda essa questão, né, dos repasses. E também iniciar a questão da prestação na aquisição de bens e serviços. Uma coisa que tem que ficar claro, acho que para todos, né, os gestores, né, eu sou gestor da Rede Seduc desde 2010, né, é que trabalhar com dinheiro público, né, é algo que tem que gerar um cuidado muito grande. E uma boa gestão financeira, ela vai depender sempre do conhecimento que a gente tem da legislação, né, entender a clareza, como é que funciona esse fluxo dos recursos, né? Então é isso que essa aula, que esse curso, ele vai, né, passar para todos aqui. Bem, e aí como é que funciona, né, a questão do financiamento da educação pública? A gente tem que entender que as escolas, né, elas não recebem dinheiro diretamente por parte do Tesouro do Estado ou do governo federal, né? Todo o dinheiro administrado, né, pela escola, na verdade, ela é administrada pela Associação de Apoio à Escola, né, que foi instituída pela Lei Estadual 3067, lá em 98, né, no qual cria-se, né, essas associações ali com a finalidade de poder movimentar os recursos ali. Esses recursos, né, eles chegam para as escolas através aí de termos de compromissos, né, de convênios e de outros instrumentos também, tá? Entre os recursos que a gente recebe do Tesouro Estadual, né, a gente chama de recursos descentralizados hoje, né, através do convênio feito aí pelo Banco do Bradesco, é o principal ali, é o banco, na verdade, que gerencia, né, esses recursos junto às AES. E no governo federal, a gente tem ali, né, os recursos do Banco do Brasil, a gente tem principalmente ali recursos, né, dos programas PDD10, né, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que a gente vai daqui a pouco, né, se aprofundar um pouquinho mais neles, assim também como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Passando aqui. Bem, esses repasses, então, que são destinados aí, né, através de programas de trabalho para as escolas, eles têm como finalidade, né, a oferta da nutrição escolar, né, então, tanto a nível estadual, a gente tem recurso, né, do programa de alimentação, né, estadual, bem como também temos aí do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né, que aí já é o programa federal. A gente também tem aí, né, suporte à autonomia financeira das unidades escolares. A SEDUC, né, disponibiliza, né, um programa de 10 cotas, né, de manutenção escolar, que são valores, né, direcionados para a gente fazer pequenos reparos, né,
troca de lâmpadas, né, compra de material de expediente, que nos últimos tempos, inclusive, né, a SEDUC tem disponibilizado, né, algumas cotas extras, né, e, inclusive a própria DERJ, né, a associação, ela vem lutando muito, né, pelo aumento dessas cotas, né, que passem de 10, né, para serem 12 cotas, né. Haja vista que nós temos, as escolas têm, né, despesas, né, ao longo de todo o ano letivo, a gente não fecha, né, a escola, né, não fecha nas férias, a gente continua tendo, né, gastos ali, necessidade de compra de material, né, para o administrativo, bem como, né, as parcelas de merenda estadual, que na verdade são hoje, né, 10 cotas. A DER tem brigado muito, né, para que, né, se coloque 11 cotas, haja vista que nós temos 11 meses, né, de oferta de merenda escolar. Em relação à ampliação da rede de melhoria da infraestrutura, nos últimos tempos a gente tem observado, né, umas cotas, né, que são destinadas às escolas de valor bastante expressivo, né, para aí sim a gente ter, né, grandes investimentos na infraestrutura. Então aí a gente está falando de grandes reformas, né, que vão desde troca de piso, né, troca de telhado, né, isso tudo a gente vai falar em outro momento, né, porque você tem que fazer um processo, né, específico sobre isso, solicitando, né, obviamente, né, o auxílio da SEDUC, porque você precisa ali, obviamente, de ter acesso, né, a um grupo técnico, né, de engenharia, né, para que possa, né, dar os pareceres necessários ali para esses investimentos poderem chegar à escola. Bem, entre os repasses aí, né, que chegam à escola, como eu falei, né, eles são custeados através de diferentes formas aí, né, de fontes de recursos, né. A gente tem aí repasses, né, que são originários aí de impostos, né, por exemplo, salário educação, transferências legais recebidas pela União, né, e o mais famoso de todos, né, é o próprio Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização aí dos Profissionais da Educação. Ladinho a gente até colocou para destacar aí, né, que é sempre importante lembrar que, de acordo, né, com a Constituição Federal, lá no seu artigo 212, né, está lá explícito lá que a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, Distrito Federal e municípios cerca de 25% aí, no mínimo, da sua receita resultante de impostos, compreendida aí e proveniente de transferência de manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, isso é sempre importante destacar, né, que seja sempre, né, esses valores, né, observados aí pelos gestores públicos aí. Bem, falando agora um pouquinho sobre, né, o PNAE, dentro do que é estabelecido da legislação, né, os valores para o estudante foram definidos por resolução aí do Conselho Deliberativo do FNDE, e os novos números, né, que foram valores, né, que foram reajustados aí, se eu não me engano, ano passado, né, no início do ano, foi reajustado os valores aí de per capita, né, sendo que para diferentes modalidades, né, são valores diferenciados. Então, por exemplo, né, estudantes matriculados em educação de jovens e adultos, a EJA, né, recebe cerca de 41 centavos ali por aluno. Já o aluno que é do ensino fundamental e frequenta, né, no horário parcial, ele recebe cerca de 50 centavos. Alunos que estão, por exemplo, na questão do ensino integral, chega a ser de R$1,37, se eu não me engano, né, o que está ali, né? Enfim, tudo isso dentro do valor definido aí pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que, como a gente falou, né, é aquele recurso que vem a partir ali do governo federal. Boa noite, Almir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Em relação ao recurso
estadual é da merenda escolar, né? A gente tem o recurso que é também, como a gente, né, já tinha falado ali atrás, né, transferido, né, para a conta da Associação de Apoio à Escola, né, pela SEDUC ali, e ela é direcionada ali para você adquirir, né, os alimentos, né, para ofertar a merenda escolar durante todo o período do ano letivo. Lembrando que esses valores ali, né, são estipulados, né, de acordo com a resolução, né, está até aí no canto da tela, né, mencionados os valores ali, que também tem uma continha, né, específica, né, de acordo com a modalidade, né, que o aluno estuda, né, enfim, né, se é integral, não é integral, né, bem como isso tudo é baseado também nos dados do censo escolar. Por isso que é muito importante, né, mais à frente a gente vai ter uma aula aí com a professora Neide, né, ela vai abordar a questão do censo escolar e que essas informações sejam sempre fidedignas ali, porque para você ver, né, uma informação, né, mal alimentada, né, para o sistema do censo escolar acaba acarretando ali, né, na diferença, de repente, de recebimento de valores de merenda escolar. Então, é sempre muito importante a gente estar atento a essas informações. Tá? O censo ali, essas informações, né, elas são alimentadas em maio, né, é migrado, né, para o sistema federal, e aí geralmente a partir da cota do mês de julho, né, da cota de número 6 de 10, daquelas que a gente, né, comentou, esse valor, por exemplo, ele já é alterado dentro do que foi formado a partir do censo escolar. Bem, aí alguns pontos, né, importantes, né? Esse primeiro ponto é extremamente complexo, né, essa situação. A gente que vivencia a questão da gestão, né, das escolas, sabe como é que é um assunto, né, que gera, né, bastante debate, que é o valor, por exemplo, destinado aí, por exemplo, à agricultura familiar. Até ano passado, né, ou melhor, até esse ano, na verdade, a gente tinha a execução mínima, né, de 30%. Então, o valor que a escola recebe, né, dentro do valor federal, né, que é o do PNAE, 30% tem que ser executado, né, junto ao programa ali da agricultura familiar, que envolve, né, empreendedor familiar rural, né, comunidades quilombolas, né, assentamentos de reforma agrária, né, comunidades indígenas, né, entre outros ali. Esse valor foi reajustado, né, esse ano, né, para ser aplicado já a partir do ano que vem. Então, os repasses que entrarão em 2026 já entram com um novo percentual, que agora vai ser de 45%. Tá? Então, de todo o montante que a escola recebe, 45% acaba tendo que ser aplicado, né, proveniente ali das compras provenientes desse grupo, né, da agricultura familiar. Outro ponto importante é que, de acordo com tanto a lei estadual, né, 5.555, bem como a lei federal ali, número 6, que a gente vai falar bastante, que inclusive é a que fala do Programa de Alimentação Nacional de Alimentação Escolar, eles deixam bem claro que é obrigatório, né, a gente fazer a exposição do cardápio, tá, para toda a comunidade escolar. E isso, além de tudo, né, perpassa na questão da transparência mesmo, né, de você estar executando, né, o recurso dentro daquilo, né, que, com base dos estudos ali nutricionais, né, você tem que ofertar para a criança, né, para o adolescente, para o seu aluno. Então, é importante que a gente sempre deixe, né, tem um muralzinho, né, próximo lá à área do refeitório, né, tanto com cardápio, assim como também com as informações nutricionais. Tá joia? E outro ponto importante também, em relação aí à questão da merenda escolar, é que a unidade escolar deve sempre, né, preencher o mapa mensal aí do controle do programa de alimentação escolar, tá bom? Esse documento, né, que é, na verdade, uma grande tabela, né, onde você vai inserindo, né, a saída, né, a entrada e saída dos alimentos, né, a quantidade de comensais, né, que você tem, de alunos que consumiram, né,
a merenda ao longo dos dias ali, é uma forma de controle, né? Então, esses órgãos, né, como, por exemplo, o próprio TCE, o CAI, né, do qual até a ADERJ, né, tem um assento, né, junto ao CAI, né, o Ministério Público, enfim, o próprio FNDE, entre outros órgãos aí, né, fiscalizadores, né, às vezes pedem, né, acesso, né, a esse documento para ver exatamente como é que está a execução do programa, tá? Então é muito importante, né, que as escolas, né, apresentem isso, tá? Apresentem o mapa mensal aí do controle de alimentação escolar para ficar tudo bem, né, registrado. Bem, agora no dia 30 de setembro, né, bem recente essa legislação, tá? A gente ouve a resolução, né, 6379 aí, que na verdade alterou o programa de alimentação escolar, né, da rede estadual de ensino. Ela trouxe, né, algumas modificativas, né, como por exemplo ela introduziu, né, uma tabela, né, de acompanhamento ali de valores, né, publicadas pela UF, né, pela Universidade Federal Fluminense, do qual estabelece o teto ali, né, de quanto que você pode pagar, né, enquanto gestor ali, né, em determinados, né, itens ali do que compõe, né, a tabela de gêneros alimentícios da resolução, né? Então trouxe, né, essa novidade, né? Até então, há um tempo atrás a gente utilizava muito a tabela FGV. Essa tabela FGV, né, foi abolida, né? Ficou por um tempo, né, sem um referencial e agora voltou, né, uma nova tabela que agora é essa da UF, né? Ela foi trazida a partir da introdução aí da resolução SEDUC 6379 de 2025, tá? Um outro ponto também que foi trazido, né, foi uma atualização ali dos itens, né, que você pode adquirir com o recurso estadual. Tem que deixar claro, né, gente, porque às vezes a gente acaba tendo muito problema, inclusive com devolução, né, por parte lá do gestor, né, por fazer mau uso, né, do recurso, quando ele acaba comprando, de repente, um item, por exemplo, que não estava na tabela, né? E às vezes é uma má observação da própria legislação. Foi aquilo que a gente falou lá no início, né, na primeira tela, né, que eu chamei a atenção para essa questão de que o gestor ele tem que ser conhecedor das normas, né, que regem, né, a questão da prestação de contas, né, da merenda escolar, né, entre outros, né. Lá na frente a gente vai ter uma aula também com o professor Almir aí, né, com o doutor Almir, falando exatamente sobre a questão, né, da vida do funcionário público, né, que tem toda uma legislação própria ali. O diretor ele tem que ter conhecimento disso, né. Então, a gente tem, por exemplo, né, no novo anexo dessa resolução, né, uma série de itens ali, né, de gêneros, né. Então, você pode, inclusive, né, devido, por exemplo, a uma questão da própria sazonalidade, né, às vezes você não encontrar aquele período, aquele produto, desculpa, né, na localidade onde você mora, então você acaba podendo, né, fazer uma troca, mas tudo dentro do que, por exemplo, está listado, né, da resolução, né? Então, por exemplo, você vai lá comprar, né, tava lá que você ia servir, por exemplo, laranja lima, e você não consegue laranja lima lá. Você pode fazer a troca, por exemplo, pela laranja pera, não tem problema nenhum, tá? Mas você sempre tem que observar, por exemplo, essa tabelinha aí que é o anexo 1 da resolução, tá? Eu sempre comento, né, com os colegas diretores, né, nesses cursos que a gente acaba, né, fazendo, né, que é sempre importante a gente ter umas pastinhas, né, com essa documentação de fácil acesso, né, porque são questões, às vezes, rotineiras que a gente está sempre precisando, né, trabalhar, e, enfim, tem que estar de fácil acesso, de fácil consulta para a gente. Outra legislação extremamente importante, né, que deve ser do conhecimento do gestor, é a resolução aí do FNDE, número 6,
que é que dispõe aí sobre o Programa Nacional aí de Alimentação Escolar, o PNAE, né? Que a gente já fez, inclusive, né, algumas considerações aí nos slides anteriores. Bem, entre os recursos financeiros, né, que as AES, né, acabam recebendo aí como repasse, né, do governo federal, a gente tem, como a gente já falou, né, para aquisição de gêneros alimentícios dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE. A gente também tem um programa, né, chamado PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. E aí a gente tem, né, umas vertentes dele, né, porque aí você tem o chamado PDDE básico, que geralmente, né, é disponibilizado para a escola em cerca de 2 parcelas, uma geralmente no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Já houve casos, né, que esses valores, né, foram depositados numa única parcela, mas geralmente ocorre, né, em 2 parcelas, tá? Há também um programa chamado PDD Desempenho, né, que está atrelado, por exemplo, à execução, né, à completude, né, do valor, né, creditado do PDD básico. Não é sempre que é disponibilizado o PDD Desempenho, né? Ano passado, por exemplo, se eu não me engano, algumas escolas receberam, né? Então, se a escola executou 100% do PDD básico, né, ela pode ter sido agraciada também com PDD Desempenho. Um ponto que eu acho importante chamar atenção aí, né? Quando o recurso público, né, ele é disponibilizado, né, para a escola, né, você faz o plano de trabalho, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso mais ali na frente. Eu acho muito importante assim, né, o diretor ter a ciência que o recurso não pode ficar na escola, né? Dinheiro público não é para ficar na conta da escola gerando juros, como a gente fala, né? Ele tem que ser executado, né? Dinheiro que fica guardado na conta, né, ele está sendo, na verdade, mal utilizado. Então, é importante sempre que você, né, utilize dentro da normativa, né, dentro do objeto ali, né, do programa, a completude do recurso. Tá? Dinheiro que sobra, como a gente falou, é má versação do recurso. Né? Ou seja, ele foi mal planejado. Tá? A gente volta mais aí na frente a falar sobre isso novamente. Outro programa que a gente também tem, que aí vem o grupo das chamadas ações integradas, né? Você tem o PDDE Estrutura, né? Que mudou o nome agora para PDDE Equidade. E dentro desse programa tem recursos que a gente recebe, por exemplo, para programa para você fazer investimentos, por exemplo, na sala de recursos multifuncionais, né? Você tem programa Escola Acessível, voltada principalmente para escolas, né, rurais, para a questão de água, né, esgotamento sanitário. A gente tem que saber que, como é um programa, né, federal, né, a gente tem localidades aí, né, nesse Brasil tão grande que a gente tem que tem necessidades, né, de investimentos nessa questão de saneamento básico, né, que são muito urgentes. Então, a gente tem programas, né, federais, né, direcionados exatamente para atacar esse tipo de problema. E uma forma que o governo vê para resolver isso de maneira mais fácil é disponibilizando esse recurso diretamente na conta da escola. Também aí tem, né, escolas PDD, escolas rurais voltadas para o campo, né, escolas indígenas e quilombolas que acabam tendo, né, características ali, né, próprias, tá bom? Todos esses programas que eu falei aí estão dentro do que a gente chama de PDDE Estrutura, PDDE Equidade, tá bom? Basicamente, a maioria das escolas aqui hoje recebem, por exemplo, recursos destinados ali à sala de recursos multifuncionais. Lembrando que para execução desse recurso, né, para recebimento, na verdade, do recurso, geralmente a gente tem que fazer, né, todo um plano de ação, tá? Que envolve a própria comunidade escolar, né, os órgãos colegiados da escola, por exemplo, a AE, né, o Conselho Escolar, né, Grêmio Estudantil, se a escola tiver, enfim, tem que ter toda uma participação ali para a montagem, né, desse plano
tá? E posterior à aprovação ali do governo federal. Dentro do programa PDDE Qualidade, né? E aí, para cada uma dessas ações integradas que eu estou falando, né? O Equidade, o PNAE e o PDDE Qualidade são sempre contas distintas. Então, acabam sendo também prestação de contas distintas, ok? Dentro do programa PDDE Qualidade, a gente tem aí o programa aí, de inovação conectada, né? O PIEC, que é destinado, por exemplo, recursos para investimentos aí na questão da conectividade das escolas, né? Nessa parte toda de contratação de link de internet, programas, né, de educativos, né, formação do professor voltada a essa área, né, de tecnologia, né, compra de computadores, notebooks, né, enfim, né, é um recurso destinado para isso. Como eu falei, assim como o anterior da sala de recurso, né, é um programa também que você precisa fazer um plano de gestão todo lá pelo site do PDDE Interativo, que é o assunto que a professora Neide vai abordar aqui no módulo 3 também, tá? Tem o programa Novo Ensino Médio, né? Até ano passado, se eu não me engano, esse recurso foi destinado no início do ano, se eu não me engano. Esse ano, né, acabou não sendo mais direcionado o recurso. Eu acredito que esteja, né, sendo reformulado nessas políticas voltadas para o novo ensino médio, né, que tem, né, sofrido bastante alterações, né, nos últimos anos aí. Por exemplo, também na época lá da Covid, né, a gente recebeu o chamado PDDE emergencial, voltado aí para a compra, né, de insumos, né, voltados aí para o combate, né, da Covid, né, enfim, né, máscaras, álcool gel, né, totens, né, e etc. Tem também lá o PDDE Tempo de Aprender, Programa Brasil na Escola, né, alguns voltados aí à educação, né, ao ensino fundamental e educação infantil. Programa Educação em Família. Esse ano mesmo, por exemplo, a gente também teve uma ação voltada para essa questão aí no preenchimento lá dentro do PDDE Interativo, né? As escolas montaram um plano de ação, porém, até o momento, por exemplo, o MEC não disponibilizou esse recurso, tá? E também do itinerário formativo, que estava atrelado aí à questão do novo ensino médio. Bem, em relação ao PDDE básico, né? É importante citar que há necessidade de a gente manter sempre que atualizado, né, as informações lá dentro de um site, né, chamado PDDE Web. Você digita lá no Google, né? Vai te linkar para uma página do governo federal, lá você acessa e dentro dessa página lá, né, na verdade o gestor é que tem que fazer isso, né, você acaba logando com tua conta Gov, né, ele vai reconhecer teu CPF ele, sendo atrelado, né, alguma unidade executora, né, alguma AE que já recebe, né, esse recurso, e a partir dali você faz algumas alterações ali, por exemplo, dos valores destinados a custeio e a capital, que a gente vai conversar já um pouquinho mais ali na frente, tá? Bem como também a questão do mandato, né, do presidente, né, do gestor ali, do presidente da AE, né? Acontece às vezes do gestor não alterar, né, não atualizar essas datas ali do início, né, e término do mandato, e aí ter implicações em relação ao recebimento desses recursos, né? A gente lá na DERJ recebe às vezes muita solicitação, né, de ajuda por parte dos gestores ali que estão com problemas ali, porque de repente esqueceram de fazer nessa atualização. Isso anteriormente, né, há um tempo atrás, né, acarretando em a gente não ter, né, o recebimento desse recurso. Hoje o MEC, né, tem facilitado bastante, né, resolver essas pendências aí, mas ainda assim, né, aquilo que a gente falou, né, é um erro, isso não pode acontecer, né, o gestor ele tem que estar, né, atento, né, a essas alterações, né, atualizações que devem ser feitas, tá bom? Sobre a questão do custeio capital,
algo que eu esqueci de falar, que isso também é sempre importante, né, dialogar com a comunidade, porque às vezes você recebe o recurso lá, né, mas você, de repente, quer colocar, por exemplo, geralmente já vem pré-programado, 75% para custeio e 25% para capital, mas de repente você vai precisar usar 100% do próximo recurso em custeio. Ou você de repente quer comprar, né, vai comprar uma geladeira, quer comprar, né, um outro item mais caro que você vai precisar, né, de um percentual maior, ou até mesmo utilizar 100% daquele recurso, só que aí no capital. Então é sempre importante, né, você ver com a sua comunidade ali escolar, né, o que precisa, até mesmo porque a gente vai falar também disso mais à frente na documentação, que a gente precisa costar a prestação, que é justamente dessas atas ali, desses encontros, para justamente debater a necessidade, né, do destino desse recurso aí. Almir, se você quiser interromper a qualquer momento, tá, para fazer qualquer colocação, tá bom? Você pode me sinalizar aqui também. Tá bom, querido, obrigado. Tá, joia. Entre as ações integradas aí, né, como a gente falou, há necessidade sempre da gente fazer adesão a partir do PDD interativo. A gente às vezes encontra, né, alguns colegas, diretores, né, perguntando: mas eu não recebi o PDDE, por exemplo, conectada. Aí a gente vai tentar entender por que o colega diretor não recebeu o recurso, foi porque ele não aderiu ao programa, né? Então tem que sempre ficar, né, atento a essas campanhas, né, que são amplamente divulgadas, tanto pela SEDUC, pelo MEC, né? Lá na DERJ a gente tem nossos canais, né? A gente divulga sempre essas informações, alertando, né, o diretor que é momento, por exemplo, dele fazer lá aderir, né, ao programa. E além da adesão, como eu falei com vocês, né, é preciso também fazer o plano de ação dentro do site lá do PDDE interativo. Em relação aos repasses aí, né, a gente já comentou, né, a SEDUC ela disponibiliza 10 cotas aí mensais aí de merenda estadual, e aí volto a frisar, né, é uma bandeira, né, forte da DERJ ali, que essas cotas passem, né, para 11 parcelas. Haja vista que a gente tem 11 meses, né, de fevereiro a dezembro, a gente tem ali oferta de merenda escolar, né? Então nada mais, né, mais justo, mais correto que a gente tenha, né, 11 parcelas ali, uma para cada mês ali letivo, tá? A mesma coisa acontece com a manutenção estadual, né, que a gente recebe 10 cotas, né, e é uma bandeira da DERJ ali que, né, a gente receba 12 cotas mensais, ou seja, mensalmente a gente receba uma cota aí de manutenção, tá? Além disso, né, a partir das especificidades aí de cada unidade escolar, né, pode haver, né, repasses aí, né, ordinários, né, para contratação, por exemplo, de transporte complementar rural. Isso e tudo, né, o gestor tem que dialogar, né, com a sua DRA, né, com a sua diretoria regional administrativa, né, necessidade, né, de ter oferta desse serviço aí para a unidade escolar, né? E aí você tem todo um processo, tem todo um passo a passo, né, que tem que ser seguido ali para que você tenha, né, receba esse tipo de recurso. Assim também como, né, acontece com o transporte complementar para pessoas com deficiência, aí, né, o PCD. E um ponto, né, que eu tenho observado enquanto gestor, né, como eu falei, eu sou gestor do SEDUC desde 2010, cada vez mais, né, a gente tem recebido aí crianças e adolescentes, né, com algum tipo de deficiência, né, e aí pode, em algum momento, né, necessitar de um transporte, né, adaptado, né, um transporte complementar aí voltado, né, para esse tipo de alunado, né? Então tem todo um regramento também técnico ali, né? Não é qualquer deficiência que se enquadra na questão do PCD, né? Enfim, tudo isso você precisa dialogar tanto aí com o pedagógico quanto com o administrativo da sua regional. A SEDUC também aí disponibiliza para todas as escolas, né,
recursos aí para contratação de links da internet, né? Esse recurso geralmente, né, ele cai sempre agora no final de dezembro, e tanto tem um percentual ali que você utiliza para contratação, né, de internet, quanto você pode utilizar de um link, né, quanto você pode utilizar também para pagar, né, manutenção da rede, né, expansão, ampliação da sua rede, né, compra de algum equipamento que seja necessário ali à tua infraestrutura tecnológica da escola. Esse ano eu não me lembro das escolas terem recebido, né, mas até então havia um programa também de ensino. Palmeira, eu acho que seu microfone ligou. Eu só queria Pode falar. complementar uma informação. Pode, rapidinho. É porque a gente, como você falou, né, a gente tem pedido muito a SEDUC para rever os valores que são repassados para as escolas, né? Tanto no per capita, né, de merenda, quanto nos repasses também de manutenção, porque os valores repassados eles não contemplam, né? É muito difícil para o diretor cumprir o cardápio de merenda e atender as demandas, né, de infraestrutura com os valores que a SEDUC está repassando, né? Então, acho que essa questão do valor, que é o que a gente realmente pede, é até mais importante do que a periodicidade, né? Eu sei que os diretores, é mais fácil para o diretor administrar quando a parcela é mensal, né? Agora, por exemplo, esse ano eles passaram de 10 para 8, né? Diminuíram, em vez de 10 parcelas, são 8 parcelas. Mas não houve diminuição global, ou seja, o valor é o mesmo, né? Só que aí o diretor precisa fazer uma conta, né? Dele ver quanto ele vai receber por mês, multiplicar por 8 e dividir por 11, né? Que é para ele poder saber quanto que ele vai poder efetivamente gastar a cada mês, né? Então, isso causa, claro, né, mais uma demandazinha de tempo. Então, o ideal realmente seria que o valor global fosse reajustado e que a periodicidade, né, dos repasses de merenda, o repasse de merenda fosse feito durante 11 meses, porque são 11 meses que tem aula, e os repasses de manutenção fossem feitos durante 12 meses, porque a escola tem despesas de manutenção o ano inteiro, né? Então, na verdade, só para reforçar o que você já falou, né? A gente tem isso com relação às duas coisas, principalmente com relação ao valor, tá? Agora, se pudesse, né? Assim, porque isso é uma questão óbvia, né? Se eu tenho 100 mil reais para te passar, eu posso te passar em 10 de 10 ou posso te passar em uma de 100, né? Porque é passando o mesmo valor. Para a administração do diretor, seria mais fácil 10 de 10. Né? Se ele passa 100 mil de uma vez, ele vai ter que fazer a divisão para poder fazer o seu orçamento. Né? Ele vai ter que ver quanto ele pode gastar por mês. Então, a gente pede as duas coisas: aumentar o valor do repasse, do per capita de merenda, aumentar o valor, né, da verba de manutenção e também diluir os repasses, merenda 11 meses e manutenção 12 meses, para facilitar a gestão financeira orçamentária do diretor. Tá? Mas é só porque muitos diretores reclamaram, diminuiu. Não diminuiu, o repasse continuou o mesmo valor. Só que ao invés de 10 passaram para 8 vezes. Né? Isso aí causou um pouco de mal-estar. Né? Mas isso realmente, como você disse, é uma reivindicação forte que a ADERJ tem na SEDUC. Vamos ver se ano que vem eles pelo menos reajustam os valores, né? Já vai ser de bastante valia, né? É só isso, Alex. Obrigado, desculpa a intervenção. Tá, joia, Almir. Só para ilustrar, né, dentro do que você estava, né, falando com a gente aqui agora, o próprio PNAE, né, já ocorreu isso, né? O PNAE agora você não recebe mais 10 parcelas, né? Agora você recebe 8 parcelas, né, ao longo do ano letivo, né, para poder, né, ofertar a merenda escolar. Não necessariamente, né, reduziu o valor. Na verdade, o valor, né, ficou maior, mas porque você acabou ali reduzindo a quantidade de parcelas, né? Bem,
Entre outros programas tem aí, né? Tem do Expoeja, Circuito Ler para Valer, né? Como eu estava falando aí, esses recursos, por exemplo, não foram destinados, né, nesse ano letivo, né, de 25, mas só para ilustrar que são, né, diferentes recursos que a escola vai recebendo e cada um deles tem uma finalidade, né? Então, não é porque o dinheiro está na conta que eu posso gastar de qualquer maneira. E talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem na própria prestação de contas, né? É o uso, né, indevido do recurso ali, né? Ou, né, avançando em cima de outro programa, né? E aí é muito importante, eu acho que mais à frente a gente vai falar disso daí, é a do diretor ter o que a gente chama de livro caixa, né? Ter o controle direitinho ali, né? De quanto que entrou em cada recurso, né? Ter isso tudo separado, muito bem controlado, para que a gente não tenha, né, problemas lá na frente quando for fazer a prestação. Bem, e aí a gente entra, né, nas categorias econômicas e classificação dos materiais aí, que são os gastos, né, relativos a capital e custeio, né? Então, o que é o gasto com custeio, né? As despesas com custeio acabam correspondendo a gastos aí para a manutenção dos serviços que não contribuem diretamente para a formação ou a aquisição de um bem de capital. São exemplos aí de despesa de custeio, né, que a gente toda hora fala bastante, né, de custeio de capital, né? Por exemplo, né, aquisição de material de consumo, né, contratação de terceiros para execução de serviços e manutenção de equipamentos. Então, você vai, né, contratar, né, um serviço lá para fazer a reforma do fogão da escola, né? Da geladeira, né? Trocar o gás lá, né? A limpeza dos aparelhos de ar-condicionado, né? Limpeza das impressoras, enfim, fazer a formatação dos computadores, tudo isso aí entra dentro do gasto com custeio, né? Compra de papel para a escola, compra de caneta, compra, né, de uma tinta ali para você fazer a pintura da quadra. Tudo isso gasto de custeio. Já quando a gente fala de gasto com capital, né, a gente está falando de um investimento que você está fazendo na escola. Né? Você está gerando um bem ali, né, que vai ser incorporado ao patrimônio da sua unidade escolar. Né? Então, são, por exemplo, exemplos de gasto com capital. Né? Quando você, por exemplo, adquire computador para sua escola, quando você compra um televisor, um data show, né? Uma geladeira nova, um fogão, né? E por aí vai, né? Esses itens, por exemplo, são exemplos aí de equipamentos aí ou de materiais permanentes, né? Em escola, por exemplo, aqui que eu trabalho, né? A gente tem banda, né? Marcial, então recentemente a gente teve que fazer uns investimentos ali em material de música, né? Comprar tarol, né? Comprar tambor, prato, né? Tudo isso acaba entrando dentro de gasto de capital, porque eu estou, né, criando ali, né? Estou incorporando ali itens ao patrimônio da escola, tá? Há uma tabelinha, né, numa legislação específica, se a gente disponibiliza também, tem esse material aí que vai ser colocado para vocês, onde cita, né, essa questão aí do que você considera, né, exemplificando vários itens ali dentro do custeio, né, e o que é capital, tá bom? Bem, vedações aí quanto à aplicação dos recursos do PDD e suas ações integradas, né? Tem que lembrar, né, que a gente está falando de legislações diferentes ali, né? Apesar de muitos pontos, né, serem incomuns, né? Mas a gente está falando de recursos que são, né, que obedecem legislações específicas, tá? Então, em relação ao PDD e suas ações integradas, a gente está falando aí de recursos federais, né? Então, o que é colocado para a gente, né? Que esses recursos eles não podem ser utilizados, né, de maneira nenhuma, por exemplo,
em gastos que envolvem, que já estão sendo, né, na verdade, né, objetos de outros programas de financiamento, né? Por exemplo, eu não posso comprar com dinheiro do PDDE, por exemplo, gastar, por exemplo, em livro didático, porque já há um programa específico federal destinado a esse tipo de ação, né, que é o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático. Por exemplo, compra de gênero alimentício, que isso aí, né, está contemplado já dentro do Programa Nacional da Alimentação Escolar, né, entre outros. Transporte também, né, pagar, né, a gente já tem o PNAT, né, o Programa Nacional do Transporte Escolar, né, gasto com pessoal também, né, isso não é possível, né, você pagar contador, né, remuneração a membros de unidades executoras, pagamentos salariais a profissionais que atuam na unidades, por exemplo, da escola, né? E aí eu só chamo a atenção, até se o Almir quiser me interromper aqui agora, tá, Almir? Para falar, por exemplo, em relação a gastos cartoriais, né, Almir? Que o gasto cartorial, né, ele é possível com o dinheiro do PDDE, né? Tinha um ruído, né, que volta e meia sombra, né, as AES aí, que é um gasto, né, bastante significativo quando você tem que fazer ali, né, o pagamento, né, das despesas cartoriais quando da eleição da nova. Esse é um problema que a cada biênio, né, a escola enfrenta, que também até hoje não foi resolvido, né, porque a secretaria tentou muito obter uma isenção junto aos cartórios, e isso não é possível, os cartórios não abriram mão, né, dessa receita, eles exigem o pagamento, e a resolução proíbe a utilização das verbas, né, repassadas pela SEDUC para esse tipo de despesa, então o diretor só tem mesmo disponível as verbas do programa Dinheiro Direto na Escola, não tem outra fonte, né, para poder fazer as despesas com o cartório. Então é possível sim, é possível e recomendável, aliás, porque não há outra forma atualmente, né. A SEDUC continua em contato lá com o Tribunal de Justiça para tentar equacionar isso, né, mas assim, a perspectiva de que os cartórios abram mão dessa despesa é praticamente nula, é inexistente essa possibilidade. O caminho mais fácil é alterar a legislação estadual para que o diretor possa utilizar as verbas estaduais, né, até porque elas são mais frequentes e tudo, já são mais fáceis de gerenciar, né? Então a perspectiva é que seja alterada a legislação estadual, né? Mas enquanto isso não acontece, o diretor pode e deve, até porque ele não tem outra fonte de recurso, utilizar o recurso disponível, né, na conta do PDDE, inclusive se for o caso, porque isso é possível, né, o diretor já sabe quando que ele vai precisar renovar a ata, ele já fazer um provisionamento, né, deixar uma parte desse recurso já provisionado para que ele, quando for na hora de fazer o registro da ata, dispor, né, desse recurso para o pagamento. Ótimo. Só lembrando, gente, que a gente está falando do PDDE, mas tem que lembrar que, como a gente citou, existem diversos, né, programas do PDDE. E nesse caso, a gente está, né, falando exatamente do PDDE básico. Né? Por exemplo, você não pode, né, de maneira alguma, por exemplo, pegar lá, né, do programa do PDDE Equidade, né, que o recurso, como eu falei, ele é carimbado, ele é voltado especificamente ali, por exemplo, para a sala de recursos multifuncionais e querer executar esse recurso para esse tipo de finalidade, tá bom? Outro ponto também para chamar atenção, né? Pagamento a qualquer título, agente público, né, da ativa, por serviços prestados aí, inclusive seja por consultoria, assistência técnica, né? Ou algo do tipo aí. E também aí despesas de manutenção predial, por exemplo, pagar aluguel, telefone, luz, água, esgoto, né? Isso aí é um desvio de finalidade, né, do programa. Alex. Oi. Só para frisar, essa parte é muito importante, porque tem dado muito problema. Os recursos, aí, isso tanto vale para os recursos federais,
quanto para os recursos estaduais que são repassados para a associação, não podem ser utilizados para pagamento de pessoal próprio, ou seja, de servidor público nenhum, principalmente os lotados naquela unidade. Mas, a rigor, nenhum servidor público pode ser contratado como pessoa física para prestar serviço para a AE. Isso aí caracteriza a complementação salarial, que é vedado por ambas as legislações. Aí aparece a dúvida, mas e se o servidor tiver um MEI, tiver uma empresa, tiver uma PJ? É a mesma resposta. Não pode. Tá? Não se pode confundir alho com bugalho. O servidor público pode abrir uma microempresa, um microempresário individual? Pode. Não é vedado isso. Agora, esta empresa titularizada pelo servidor ou por seus familiares, pai, mãe, irmão, esposa, filho, neto, pode prestar serviço para a escola onde o servidor está lotado? Não, não pode. Isso também inclui-se na vedação. Então, isso dá muito problema, o diretor tem que estar muito atento, é por isso que ele precisa ver o QSA da empresa, né? Se for uma empresa societária, se for uma pessoa jurídica societária, ele tem que ver quem são os sócios. Eu vou ter que saber se é parente do servidor? Vai ter que saber sim, tá certo? Por isso que qualquer fornecedor que o diretor negocie, ele precisa conhecê-lo. Conhecê-lo não é ser amigo dele, é conhecer a empresa, o local, quem são os sócios, o histórico. Ele precisa conhecer o fornecedor. E ao conhecer, ele vai detectar se há alguma irregularidade. Claro, a não ser naquelas hipóteses de vícios ocultíssimos, onde aí só a polícia, né? Aí, então, a gente tem que pensar sempre no que é o normal. Então, repetindo, não pode ser utilizado verba federal nem estadual para pagamento de servidor diretamente, não pode. Não pode ser também utilizada para pagamento de empresa titularizada por servidor ou seus parentes que estejam prestando serviços ou vendendo bens para a própria unidade. E se o meu professor tem uma empresa que presta serviço para outra escola? Aí é problema da outra escola. Tá? Na sua escola, onde ele está lotado, você não vai poder comprar da empresa dele. Nem dele, nem dos parentes até o 3º grau. Tá certo? Já que você mencionou nisso, para frisar, porque isso dá muita sindicância e muita punição para diretor, né? Perfeito, Almir. Dando sequência, então, aí, também não pode, né, ser aplicados em despesas de caráter assistencialistas, né, como comprar uniforme, material escolar, né, para que o aluno leve para casa, né, já que a gente está falando aí de recursos que são destinados ao uso coletivo dentro do ambiente, né, escolar, tá bom? Também não pode ser nesse, e esse ponto também é bastante, né, polêmico, né, porque eu sei que tem muitos diretores que passam, né, por esse martírio aí que a gente fala, que é as tarifas bancárias aí, né, que volta e meia são cobradas aí nas diferentes contas das AES aí, né, junto ao Banco do Brasil. A gente tem que, né, ter conhecimento que existe um termo ali, né, dentro do acordo, né, que foi feito entre o FNDE e o Banco do Brasil, né, que você, para cada tipo ali, por exemplo, de recurso, você tem uma movimentação específica. Por exemplo, né, no uso do PDDE, o PDDE básico, você tem um cartão, por exemplo, você tem um cartão de débito, né? Recentemente foi facultado, né, ao gestor utilizar, por exemplo, o Pix, né, a transferência. Só chama atenção no Pix, porque o Pix hoje, né, é uma forma, né, muito comum, né, mas a gente veja também muito golpe, né, envolvendo o Pix aí. E, além do que, a chave Pix ela pode ser simplesmente, às vezes, um e-mail qualquer, né, lojinha da esquina, @ né, não sei o quê. E aí, assim, tem que ter certeza, seus dados ali do CNPJ, quando você vai fazer, né, essa transferência, né, esteja associado, né, àquele estabelecimento do qual você fez a compra. Porque, de repente, você faz, o cara passa um Pix aí aleatório,
E como é que você depois você vai comprovar que aquele Pix tem ligação com aquela compra, né? Então, em relação ao Pix, né, eu faço essa ressalva, né? A gente tem que ter bastante atenção, tá bom? Outro ponto importante aí é a questão também de passagens e diárias aí, né? Utilizando aí os recursos do PDD e suas ações integradas, tá bom? Também combustíveis, né? Despende com tributos tanto de ordem federal, distrital, estadual, festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios, presentes, né? Edificações e ampliações de áreas construídas, nada disso é possível, né? Fazer aí com o recurso federal do PDDE, tá bom? E outro ponto que é importante também, tá? Que está nessa tela agora aí, é a gente ter o cumprimento ali, né? Daquilo que a gente conversou lá atrás, que é o percentual que é destinado tanto para custeio quanto para capital. E aí a gente tem que obedecer exatamente esse percentual para que a gente não ocorra, né, nesse problema aqui, que é a tal da inversão da categoria econômica, né? Então, o que eu falei, você colocou lá, né, no seu planejamento do PDD básico, você vai utilizar 100% do recurso para custeio, né, porque você vai pintar a escola toda. Aí, no ano seguinte, você simplesmente resolveu pegar aquele dinheiro, que já tinha aquele planejamento, né? Você já tinha selecionado lá o custeio, foi creditado dessa forma, e você comprar, por exemplo, uma impressora nova lá, né, um computador para a escola, porque estava precisando, né, surgiu essa emergência. Não, isso não é possível. Aí você vai cair no problema da inversão da categoria econômica e você provavelmente vai ter problema ali com a sua prestação de contas, tá? Então isso tem que ser bem ter muita atenção. Isso acontece muito com a questão, por exemplo, dos recursos federais, tá? Onde essa questão do custeio do capital, né, permanece, né? Na questão da manutenção escolar, por exemplo, não tem, por exemplo, do governo estadual, né, do recurso descentralizado, você não tem esse problema. Você pode pegar e utilizar, né, em questão de custeio e de capital, você não tem esse problema. Mas em relação ao recurso federal, você tem esse problema, tá? Levem sempre em consideração aquilo que foi planejado dentro do PDDE interativo. E aí a gente tem, né, a resolução SEDUC 5722 de 2019, que é a resolução, né, nossa, que versa sobre a prestação de contas, tá? Então, a gente selecionou aí, né, todos os pontos, né, do qual, né, esses recursos eles podem, né, ser utilizados. Aí agora a gente já está falando, né, reforçando sobre a relação dos recursos estaduais, né, ou seja, diferente do que a gente falou do federal. Por isso que eu falei que a gente não pode pegar a mesma régua para recursos diferentes. Por exemplo, dentro do recurso estadual, você pode, por exemplo, pegar o recurso da manutenção escolar e fazer uma complementação para a sua merenda, né? Então, precisou naquele mês adentrar no recurso de manutenção para pagar o fornecedor de merenda. Não tem problema nenhum, você pode executar dessa maneira, tá bom? Mas a própria manutenção, conservação em pequenos reparos destinados ao atendimento do espaço físico, né? Manutenção de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, aquisição de material permanente, né? Inclusive instalação e manutenção. A gente já deu vários exemplos aqui. Algo importante, tá? O recurso, por exemplo, da merenda escolar, você não pode utilizar como manutenção, tá? Dentro da próprio recurso descentralizado da SEDUC. Merenda é só merenda. Agora, a manutenção SEDUC você pode, né, executar dessa maneira, caso haja necessidade. Reposição de equipamentos imobiliários, né, sempre que necessários, né? Sempre nos mesmos moldes, né, permitidos pelo DDE. A gente já teve, né, gestões anteriores da SEDUC que já disponibilizaram, né, como a gente falou logo lá no início, lá, né, grandes vultos, né, recursos de grande vulto aí para a própria unidade escolar comprar material, né,
nos moldes do FNDE, né? Atualização também da tecnologia aí para acompanhamento das melhorias dos padrões de atendimento aos alunos, né, como manutenção da rede de Wi-Fi, colocação de câmeras, né, nos corredores, na portaria, sistema aí de alarme, entre outros. Verificação e atendimento das condições de infraestrutura da edificação, com base, inclusive, na realização de auto-vistorias para bom funcionamento e conservação predial, né? Então, a gente já falou bastante sobre isso, né? Pintura, né? Pequenos reparos. Tem que lembrar que o diretor não pode fazer, né, grandes intervenções, né? Obras de grande vulto, né? E isso aí não está relacionado apenas à questão financeira, é porque o diretor ele não pode, né, mexer na infraestrutura da unidade escolar, né, sem ter, né, o acompanhamento de perto da própria SEDUC. Aí você tem que ter o acompanhamento, né, da equipe técnica, né, de engenharia, né? Então é muito comum, às vezes, né, o diretor tá nessa escola e aí está precisando de espaço físico lá, né? E aí começa a criar o que a gente chama dos chamados puxadinhos, né? Vai aguardando parte ali da manutenção escolar, né, para fazer esse tipo de intervenção na unidade escolar. Não pode ser feito dessa maneira, tá bom? Isso aí você tem que ter o aval ali, né? Você precisa ter o acompanhamento da própria equipe técnica da SEDUC. Verificação e orientação pela elaboração do plano de emergência contra incêndios e pânico. Adequação de ambientes educacionais, tornando acessível para o uso de portadores de necessidades especiais. Então, né, colocar uma porta, né, mais larguinha, né, adaptada ali para você ter a entrada do cadeirante, corrimão, né, sinalização. Então, isso é tudo algo que, inclusive, como a gente já tinha falado, né, dado essa crescente, né, esse crescente número de matrículas, né, de alunos, né, PCDs, né, faz necessário, né, que as escolas estejam cada vez mais, né, adaptadas, né, para esse tipo de alunado também. Adequações da cozinha, refeitório e despesas, né, tornando aí, né, ajustados aí para a questão, né, higiênico-sanitária. Volto pontuar isso de novo, né, chamar atenção para esse ponto, uma vez que a gente tem, né, muitos relatos aí, né, como eu falei, a própria DERT, né, tem uma cadeira lá no CAI, né, e nas vistorias, né, é sempre sinalizado, né, que é uma questão de higiene, né, das vezes como, né, a cozinha, né, tá posicionada, né, tá arrumada ali, às vezes falta, né, uma pia específica para limpeza de material de prato, né, de lavagem de pano de chão, né? Isso não pode ser feito, por exemplo, no mesmo ambiente, né, que você, por exemplo, faz a higienização dos alimentos ali, né, que você corta, né, que você lava algo, né? Então, higiene de mãos também tem que ser feito, por exemplo, né, em espaço, né, adequado, né, destinado somente para isso. Então, assim, são intervenções que você pode fazer, às vezes, com o próprio recurso da manutenção escolar. Próximo slide. Manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios destinados aí à produção de alimentação escolar, né? Limpeza de caixa de gordura, reservatório de água, desratização, dedetização aí dos ambientes da escola, tá? Aquisição de material de consumo e prestação de serviços necessários aí às atividades administrativas e de ensino, aquisição de material de consumo para o uso dos alunos, bem como periódicos, né, livros. Isso aí, gente, tem que, né, ter bastante atenção, né, para não entrar naquele problema da gente estar de ver realmente a necessidade desse item, para não entrar naquele problema de você estar investindo em algo que já é ofertado, né? Senão você vai cair naquele problema que a gente tinha comentado lá atrás. Treinamento e capacitação dos docentes, incluindo congressos, aquisição de material para desenvolvimento de programas e projetos vinculados a atividades de ensino-aprendizagem e deslocamento de servidores da unidade escolar, especificamente em decorrência do trabalho escolar a serem realizados com a participação do corpo discente.
confecção de material institucional, desde que aprovado pela SEDUC, aquisição de equipamentos para alunos com necessidades, né, educacionais especiais, conservação e manutenção das condições de higiene e limpeza do espaço físico, desde quando autorizados aí pela SEDUC, custeio de transporte para os alunos em atividades de cunho didático, custeio da prestação de serviços de cuidados para alunos com deficiência. Esse ponto aqui, né, atualmente a SEDUC, né, terceirizou, né, o serviço de cuidadores, né? Então, eu não sei se cabe, né, hoje, né, ter essa finalidade, o recurso aí, né? Mas aí já haja vista que já há essa contratação de empresa especializada para esse fim. Bem, como vocês viram ali, né, a legislação é bem grande, né, bem robusta, né, na quantidade de itens ali do que pode ser executado, né, com os recursos ali de manutenção destinados ali pela SEDUC, né? E aí a gente entra agora no passo a passo para aquisição desses bens, né, e materiais e contratação aí de serviço, tá? Primeiro passo ali, né, a gente tem que ter, né, o levantamento e a seleção daquelas necessidades que são prioritárias, né? Segundo passo, a realização da pesquisa de preço. Terceiro, a escolha das melhores propostas, da melhor proposta, né? Quarto passo, aquisição e contratação. E a guarda da documentação ali, tá? Vamos esmiuçar cada um desses pontos aí, que são extremamente importantes. Primeiro, em relação ao levantamento, né? Então, o primeiro passo, né? O que o gestor, o que o diretor precisa fazer? Ele precisa, na verdade, fazer, né, uma reunião, né, um levantamento ali, né, com a participação dos professores, né, dos pais, alunos, né? É sempre importante contar sempre com esses órgãos colegiados da escola, né? Ou seja, né, conselho escolar, grêmio estudantil, né? E, enfim, e ver quais são essas necessidades prioritárias da escola, né? E aí, a partir daí, você vai selecionar, né, o material, ou o bem, né, ou o serviço que é necessário para suprir essa necessidade, né? Então, às vezes, né, o diretor vai lá, ele gasta um dinheiro, né, tão grande, às vezes, né, para comprar, não sei, né, comprou uma máquina nova lá de reprografia, né? E aí, às vezes, estava necessitando de um bebedouro, né? Que na escola não tem, né? Está chegando calor agora, né? Então era uma demanda que estava sendo solicitada, né, às vezes pelos alunos ali. Então, assim, tem que ouvir, né? Tem que escutar a tua comunidade, né? Todos esses bens aí, né, materiais que forem escolhidos, bem como as razões que determinam as suas escolhas, deverão sempre estar registradas ali em ata, né? E posterior, né, se for ali o bem ali, né, no rol de materiais, bens e serviços prioritários. Uma cópia legível dessa ata do formulário explicitado deverá sempre estar fixado aí na sede da escola, de modo, né, a tornar essa informação aí, né, transparente para todos, né? Eu acho muito bacana, da mesma maneira como lá atrás a gente falou de ter um muralzinho lá na porta lá do refeitório, né, da gente ter esse mural no corredor da escola, né, um lugar, né, de movimento, né, onde você coloque, né, todas as informações destinadas à prestação de contas. E aí eu acho que é interessante a gente não só focar no ponto final, né, que é na execução, gastou tanto ali no resumo ali com esse serviço, mas tenta de repente botar desde o início, né, o levantamento, né, identificação da demanda, né, acho tão bacana, tão importante, né, dar mais transparência, né, a todo o processo. Segundo passo, né, a realização da pesquisa de preço. Então, né, logo após nesse levantamento das prioridades, né, tem que deve ser feita, né, uma ampla pesquisa de preço, né, preferencialmente aí no comércio local, né, dando chance aí do pequeno, né, fornecedor, né, poder, né, estar inserido dentro dessa questão aí, desde que, né, ele contemple toda aquela questão, né, da documentação exigida pela própria SEDUC para compra, né, ter todos os documentos, todas as certidões, né,
tá cadastrado no portal, né, de compras ali de serviços, né, da Seduc, né? E daí, né, lembrar sempre que a gente precisa ter, no mínimo, né, 3 desses orçamentos ali para poder fazer, né, a consulta de qual apresenta a melhor proposta, né? Terceiro passo, né, escolher a melhor proposta. Para isso, a gente, né, vai observar, né, aquele que vai ofertar o menor preço obtido, tanto para um item ou quanto para um lote cotado. Apesar de ser possível a gente, né, cotar, né, todo aquele lote ali, né, eu acho interessante a gente sempre focar na questão do item ali, porque acho que fica mais transparente a questão ali, né, para a hora da compra, né? Eu particularmente, eu sempre foco na questão do item em detrimento do lote. Deixa eu passar aqui. Aqui vai estar explicando exatamente essa questão, né, de como a gente faz, né, a compra do item por lote, né? É bem importante quando a gente for fazer, né, a pesquisa de preço, né, a gente vai dar publicidade, né, que a escola vai precisar comprar, ou tem interesse em adquirir aquele produto ou aquele serviço, que você esmiuce, né, toda, né, a questão do produto ali, né? E importante, não cite marcas, né? Então, por exemplo, você quer lá, né, folha, né, de tamanho A4, né, bota o milímetro lá, de gramatura de 75, né, enfim, cor branca, né, em resmas, né, com 500 folhas, né, enfim, especifica tudo que você quer, né, e coloca. Quanto mais, né, especificado, melhor vai ser o retorno da sua pesquisa, porque, né, não tanto vão fugir daquilo que, de repente, né, é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Aí vão me ofertar um item, né, de menor qualidade, né? Por isso que a gente precisa se cercar nesse ponto aí, na hora da gente fazer nossa redação das especificações do item que a gente quer ali, ou do serviço, né? Passando aqui, já falei sobre isso. Outro ponto que é importante, né, ficar sempre atento, né, ao prazo, né, e condições de entrega do produto, né, porque às vezes, né, o fornecedor eles acaba até te dando um valor até mais baixo, mas aí você vai ver, né, ele acaba dando né, meses para fazer você ter essa entrega ali, às vezes você não tem como esperar isso, né? Então, muita atenção com essa questão do prazo ali, né, do que é ofertado ali, que é oferecido ali pelo prestador, né? Enfim, é um ponto para ser levado em consideração também. E aí o quarto passo, né, é praticamente, né, a aquisição aí ou a contratação do serviço, né? Após a avaliação das propostas, a definição dos fornecedores, a unidade executora poderá realizar, portanto, a compra então do produto aí, ou celebrar a contratação do serviço. Quando a realização, né, das aquisições aí desses produtos, né, é importante que a unidade executora deva exigir aí a apresentação de toda aquela documentação fiscal original, né? Na verdade, eu vou até além, tá, gente? Na verdade, isso aí já é um ponto até anterior, né? Você não vai, né, comprar para depois, né, pedir a documentação. Você pede a documentação no ato ali, né? Ele tem que te apresentar. Por isso que é importante estar cadastrado, né? E não só cadastrado, mas estar com tudo também atualizado, né? Lembra que todo gestor ali, né, acaba lidando com aquele monte de certidões, né, que tem, né, uma validade, né, que fica expirando com certa, né, facilidade, né? E exigir aí a apresentação do documento fiscal aí, original, nota fiscal, preferencialmente nota eletrônica, né, cupom ou fatura, emitido em conformidade com a legislação do seu ente federado, lembrando sempre, né, para a gente fazer essa confrontação ali,
do valor, né, do valor que foi pago realmente, conferir, né, ver se realmente os dados, né, da nota fiscal, né, condizem com a questão, né, da empresa, né, se no escopo da empresa também, né, ele pode ser, né, fornecedora daquele item, né, de repente você está comprando ali com uma empresa que é cadastrada como de produto de higiene e produto alimentício, né, e aí da onde que você tem um avará, né, da vigilância sanitária. Por isso que é importante, né, ter todo esse trabalho, né, de pesquisa, né, de investigação da empresa mesmo, né, dela estar dentro da legalidade ali, do que é colocado, né, dentro das normas de contratação desses serviços aí, ou aquisição de bens materiais. Algumas informações que devem constar, né, no documento comprobatório de despesas, né, por exemplo, é o carimbo, né, escrito sempre com a origem do recurso, né, isso aí é cobrado na prestação, então você tem que ter o carimbozinho ali do recurso, né, federal, recurso estadual, né, o nome do programa atestado ou de recebimento do material, ou bem fornecido, ou de serviço prestado. O atestado também aí do recebimento do material ou bem fornecido. Esse atestado deve ser feito logo após a conferência de concordância pelo E, quando a entrega do produto ou da conclusão do serviço, né, lá com o ateste que os materiais discriminados nesta nota foram recebidos em data tal, e aí você tem, né, logo após a assinatura lá do servidor, né, para poder sinalizar ali que estava, né, acompanhando a entrega desse material, tá bom? E registro também o carimbo ali de pago, né, ou recebido ali, quitado, né, essas informações também tem que estar constando. Ponto de atenção ali, lembrando que todos os bens permanentes adquiridos aí, produzidos com recursos transferidos, deverão ser tombados e incorporados, né, ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino, né, que é o que a gente chama do registro patrimonial, né? Então é importante providenciar as plaquetinhas ou etiquetas aí para fixar dos bens, para facilitar a identificação, tá? Na aula da próxima quinta-feira a gente vai falar melhor sobre essa questão do patrimônio também. E o quinto passo, né? E último aí é a guarda de toda essa documentação, que é a documentação comprobatória das aquisições e contratações, né? Deverá ser mantida, né, em arquivo aí, né? Coloque lá direitinho o nome do programa, o ano de execução, né, o período que foi, né, com todos os outros documentos ali, para quando, né, for algum desses órgãos fiscalizadores ou até mesmo a própria comunidade escolar, né, possa ter acesso a essa documentação. Esse documento todo, né, essa documentação toda produzida, né, física, vai se tornar, né, um documento, né, digital, né, que é o assunto que a gente vai abordar na próxima aula aqui. Então, para finalizar já, entrando no finalzinho da aula, relembrando aí a documentação, formulário, né, do rol de materiais ou serviços prioritários, atas de registro aí, do levantamento das necessidades prioritárias da escola e definição dos critérios de escolha adotados para a seleção das melhores propostas, justificativas e quaisquer outros esclarecimentos pertinentes, os orçamentos apresentados pelos proponentes, consideração de pesquisas de preços preenchidos, originais das notas fiscais, faturas e recibos. Você faz esse checklist, né? Cópia dos comprovantes de pagamento, cheque, transferência eletrônica, extrato bancário e outros documentos julgados necessários à comprovação do uso dos recursos. Não é um documento, né, exigido, mas é algo que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de fazer o registro fotográfico, né, daquilo que eu estou adquirindo, né, ou daquele serviço que está sendo feito, né? Então eu coloco lá, né, as fotos, coloco, né, o tipo de recurso, a data, né, o que foi contratado, o valor pago. Eu acho essas informações também extremamente importantes, né? Isso não é um item que é exigido, mas eu gosto de fazer e deixar isso junto à prestação.
na aquisição de bens e serviços, na seleção dos fornecedores, o gestor deve ter extremo cuidado no ponto, né? Verificar se as cotações apresentadas atendem a todos os requisitos exigidos aí pela Resolução 5722 de 2019. Verificar se as empresas ofertantes não pertencem ao mesmo grupo econômico, né? Sócios comuns, né? Mesmo endereço. Isso a gente consegue ver verificando o QSA da empresa. Então, você vai lá, consulta o CNPJ, joga no Google, né? Consulta de CNPJ. Jogou lá embaixo você tem a abinha lá do consulta, né? O QSA. Então, vai estar lá, né? O nome do sócio lá, proprietário da empresa. Então, tá lá, né? José da Silva, né? E embaixo você tem outra sócia, né? Maria da Silva. Aí você vai consultar a outra empresa lá, né? Tá como a dona, né? A Maria da Silva e o outro sócio José da Silva. Então, tá claro ali que de repente, né? Pertence ao mesmo grupo econômico. Então, assim, né? Não é para ter, né? Esse tipo de relacionamento, né? De compra aí, né? De pesquisa mesmo entre essas empresas. A gente já descarta ela. Evite a cotação e a aquisição sempre com as mesmas empresas, né? Então, sempre que possível, tenta diversificar, né? Da onde você está consultando, né? Os valores, né? Da onde você está, né? Comprando, fazendo aí a aquisição dos produtos ou dos serviços, tá? Verifique também aí, sempre que possível, se a empresa atende todos os requisitos documentais exigidos antes de realizar a compra, jamais efetue pagamento antecipado ou antes da conferência integral da regularidade dos bens e serviços antecipados, para a gente não ter aquele problema, né, de comprou, né, e não entregou, né, ou pagou e a pessoa não fez, né, não executou o serviço. Jamais efetue a transferência bancária para terceiros, né? A transferência, como a gente já falou, ela tem que estar ali, né, no nome ali, né, associadas ao CNPJ, né, ao sócio da empresa, né, o sócio administrador. Gente, é basicamente isso, tá? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a coordenação. Depois a gente vai ter, né, um momento aí, se possível, para poder esclarecer essas dúvidas, tá? Espero que essa aula, né, tenha sido bastante esclarecedora para vocês. Podem enviar as dúvidas aí para a Adriana da coordenação. E é basicamente isso. Na aula de semana que vem, a gente vai falar sobre a prestação de contas, né, no sistema eletrônico de informações aí, que é o SEI. Vai falar sobre o sistema Conexão Gestão, principalmente na parte de patrimônio, né, e PDD interativo, e também falaremos aí sobre o sistema BBB ágil, tudo isso na próxima quinta-feira. Lembrando que é uma aula, né, complementar à aula de hoje, né, a gente continua nesse assunto ainda da prestação de contas, tá? Aguardo vocês aí. Adriana, Almir, estão com vocês a palavra. Só para agradecer a aula, né, e agradecer a presença dos cursistas, né, te dar os parabéns, foi uma aula extremamente proveitosa, né, e na próxima quinta, né, então a gente continua no tópico aí, mas para mim a aula foi perfeita, tá ótimo. Um grande abraço e boa noite para todos. Boa noite, obrigada, Alex. Como disse o Almir, uma aula com muitas informações, de muito conhecimento e aprendizagem. Só lembrando aos cursistas, conforme eu avisei no sábado, nessa semana nós teremos nossos encontros terças, quintas e aos sábados também, né? Então, nessa próxima quinta, a gente já continua aí o nosso módulo 3, a unidade 2. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein?